E no melhor estilo Agatha Christie, durante o baile de gala do Clube do Inferno, nós não tivemos um, mas 2 assassinatos. Pois é, e as consequências desses crimes e como os X-Men vão lidar com tudo isso e outros personagens do universo Marvel, você confere agora em X-Men 41 da Panini, que a gente traz hoje, logo depois da vinheta, aqui para o canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos e este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, trazendo até vocês no dia de hoje X-Men 41 da Panini, esse exemplar que reúne aí várias edições publicadas lá nos Estados Unidos, mas encadernadas aqui no Brasil em ordem cronológica para você acompanhar tudo que sai sobre os mutantes. No número 41 você encontra New Mutants, números 20 e 21, Marauders, Os Carrascos, número 23, Sword, número 7, e X-Men, The Trial of Magneto, Julgamento de Magneto, números 1 e 2, com aí o maior evento logo depois do baile de gala, derivado dele, e que vai trazer consequências importantes, não só para os mutantes, mas para o principal segredo da mutandade atualmente. Imagino que você saiba qual é esse segredo. Bom, a gente vai trazer tudo isso hoje, como sempre, dividido em 2 partes. Então, primeiro a gente traz aí para você o nosso review sem spoilers, com a nossa opinião sobre a revista, sobre cada um dos exemplares encadernado aqui, o que você encontra mais ou menos lá, mas sem estragar sua experiência. E depois, a segunda metade do vídeo é o resumo completo da edição, para você que acompanha o Reinado do X aqui no canal Fator X apenas sem comprar a revista, para você que já leu a revista e quer entender melhor, quer saber todas as referências no passado dos X-Men também, então vem depois de ler a revista para ver o nosso resumo completo aqui. Então a gente faz essa divisão em 2 partes e você pode, na minutagem aqui na descrição do vídeo, escolher qual delas assiste ou assistir as 2 de uma vez. Antes da gente começar, queria lembrar você que X-Men 41 também está aqui na descrição para você poder comprar, adquirir pelo link da Amazon e assim ajudar o canal Fator X. Esse não é o único jeito que você pode ajudar o canal. Tá aqui também, tanto na descrição quanto na tela nesse momento, o meu número de celular, que também é o meu Pix pessoal, caso você queira fazer uma doação ou só entrar em contato e até talvez mandar alguma coisa. Então também está aqui na descrição para você poder conferir. E na nossa descrição você sempre encontra os nossos grupos de WhatsApp e Facebook e as redes sociais do canal Fator X, onde você encontra muito material de apoio. Então vamos lá agora para a nossa parte sem spoilers, o review aí de X-Men 41. Nesse exemplar, a gente constatou que um membro dos Novos Mutantes, um dos mais jovens inclusive, havia sido assassinado durante o baile de gala do Clube do Inferno. Um assassinato que ainda não foi constatado pelos próprios X-Men e ainda não entrou no hall de investigações, enquanto está todo mundo preocupado com o assassinato da própria Feiticeira Escarlate, mas que nessa edição vai ser descoberto. Então aqui nós vamos ver todos os desdobramentos dessa descoberta, vamos ver como a parte da equipe que vai constatar que o homicídio aconteceu vai lidar com isso e vamos ter umas respostas muito importantes sobre os protocolos de ressurreição krakoanos, porque existia aí uma regra implícita nos protocolos de não ressuscitar cópias que tinha uma ambiguidade na sua interpretação e que não ficava muito claro o que valia de verdade, o que a gente ia encontrar quando um clone fosse ressuscitado. Então a gente vai ter um pouco dessa discussão nessa edição. Vamos ter outras coisas, vamos ver outros membros dos Novos Mutantes, também membros jovens, que estão sob a tutela dos membros originais da equipe, fazendo ali seu treinamento, fazendo ali seu caminho de aprendizado. E vamos aí rumar para um confronto que provavelmente vai se dar na próxima edição. Então, esses 2 números de Novos Mutantes trazem muitas reviravoltas, trazem revelações importantes e mantém aí a cadência, mantém aí o ritmo do roteiro, da história até o momento. Tá um arco muito bom esse arco. Né? Se você leu as outras edições, ouviu nossos vídeos aqui, você sabe, né? Existe ali entre os Novos Mutantes uma dicotomia, né? Existe uma divisão e 2 caminhos que essa nova geração de mutantes pode seguir. Um dos caminhos é o aprendizado oficial determinado por Krakoa, com os Novos Mutantes originais e alguns dos membros e personagens que orbitaram a equipe. E o outro é aí uma escola informal montada pelo Rei das Sombras. Então essas tensões entre essas 2 escolas
foram crescendo e a gente vai rumar ali para o que deve ser o confronto final entre esses dois caminhos disponíveis para os jovens mutantes em Krakoa nessa nova fase. Isso não nessa edição, mas o percurso dá passos importantes nos números 20 e 21 que estão encadernados aqui. Marauders 23, Carrascos 23. Aqui a gente também vai ter uma série de consequências do que foi mostrado na edição dos Carrascos, que era ali durante o baile de gala do Clube do Inferno. Então, no baile de gala do Clube do Inferno, a gente viu o navio Carrasco, né? O navio usado pelos Marauders para transportar, para levar os medicamentos cracoanos e para resgatar mutantes pelo mundo inteiro, sendo bem avariado, sendo explodido mesmo, inclusive, por um ataque muito provavelmente de Omnis Verendi. Então, a gente já tinha visto isso na edição passada. A gente tinha visto que Wilhelmina Kensington, membro do Omnis Verendi, membro adolescente, né? Quase todos os membros de Omnis Verendi são adolescentes, inclusive. E membro psicopata, viu? A Wilhelmina Kensington é uma psicopata assassina que matou inclusive a própria mãe. A gente vai ver que ela tinha ali segredos que nem ela mesma conhecia. Ela tinha bloqueado esses segredos e que as Culco, as Stepford, no final do baile de gala, desbloquearam isso. E junto com tudo isso, o próprio baile de gala, todo o baile de gala, né, não só a edição de Marauders, tinha gerado uma série de consequências, porque vários países voltaram atrás em suas negociações com Krakoa, depois do baile de gala, né, principalmente por conta ali da colonização de Marte e várias coisas que alguns grupos de humanos consideraram uma afronta. E isso gerou ali uma necessidade no mercado. Né? Mais do que isso, o ataque ao Carrasco dificultou muito a logística dos Marauders, a logística dos próprios Carrascos, e tudo isso atrapalhou os negócios. Então nessa edição a gente vai ter as consequências de tudo isso. Vamos ter outros personagens interessantes que inclusive estavam meio esquecidos nessa fase, dando suas caras na equipe, fazendo parte aí de uma missão da equipe. Vai ser bem legal isso. E vamos ter a conclusão do segredo revelado pelas irmãs Stepford, a Wilhelmina Kensington, e as consequências disso. Então essa edição também está muito boa para os Carrascos, está muito interessante e tem um ritmo excelente. Sword 7, espada número 7. E aqui o braço espacial cracoano vai se meter em mais uma mega saga da Marvel, mais uma mega saga espacial. Inclusive a gente pode ver nessa história que vai ser aí o primeiro grupo da Terra a se intrometer na invasão que a Aliança Kree-Skrull está sofrendo nesse momento de forças da Dimensão Negra. Então, os primeiros ali a intervir de alguma maneira nessa nova guerra espacial, nessa nova mega saga espacial da Marvel, vão ser justamente os membros da Espada, né, liderados ali por Abigail Brand. A gente vai ver que ela vai tentar tirar o máximo dessa situação para melhorar ali os laços dos Krakoanos com o resto da comunidade galáctica. Vale lembrar que durante a colonização de Marte, a mudança do nome do planeta para Araco, ela, né, Abigail Brand, em nome da Espada, já tinha declarado que a capital do Sistema Solar era Marte e que era com Marte, né, no caso com Araco, que se deveria negociar no futuro ao falar com o Sistema Solar, ou seja, colocando os mutantes em posição de supremacia em relação às outras raças do Sistema Solar, ou seja, em relação à humanidade, que é quem, dividido em governos pelo mundo, mas no geral governa o planeta Terra, né, exceto por Krakoa, Ilha Viva, que é o país dos mutantes. Então, a gente vai ver a Abigail Brand dando mais passos, aproveitando essa invasão da Dimensão Negra, que se dá lá no espaço da Aliança Kree-Skrull. Essa Aliança Kree-Skrull, né, é centrada em Hulk Ling, membro dos Jovens Vingadores, que é casado com o Icano, filho da Feiticeira Escarlate. E em que pese que ele reconhece Krakoa e mandou inclusive Paibok como embaixador ali para ficar junto aos Krakoanos na estação Zenith, na estação da Espada, ele tem várias reticências em relação aos mutantes. Por quê? Os mutantes tratam muito mal justamente sua sogra, né? A mãe de Wicano, a Feiticeira Escarlate. Chamam ela de a farsante. Ele não sabe nessa edição, tá? Pequeno spoiler dessa edição, ele ainda não sabe que ela morreu durante o baile de gala. Por conta da guerra, as conexões estão difíceis para ele conseguir informações da Terra. O Wicano também não sabe disso ainda. Isso vai ser uma chance ali para os Krakoanos estreitarem laços com eles. Junto com isso, a gente vai ver que um outro convidado do baile de gala do Clube do Inferno esticou um pouquinho a sua permanência em Krakoa e se reuniu aí também com outra governante, outra pessoa importante aí do cenário Krakoa, Araco, né? E a gente vai ter essa conversa muito interessante também se desenrolando
nessa edição de Sword. Julgamento de Magneto 1 e 2. E aqui, nessa etapa da revista, a gente vai ter momentos aí de tirar o fôlego. Vai ter a premissa básica do que vai ser a corrida contra o tempo nas edições de Julgamento de Magneto que vão continuar saindo no Mix, né? Então, essas duas primeiras edições vão nos colocar a par das investigações que estão acontecendo. Se você leu a edição passada, você já viu aí o principal suspeito da X-Force. O Wolverine sentiu o cheiro assim que se aproximou, assim que o corpo da Feiticeira Escarlate foi descoberto e já apontou uma direção. A gente vai ver tanto o X-Factor quanto o X-Force, mas mais o X-Factor usando seus poderes de forma investigativa para delinear a linha de tempo durante o crime que sofreu a Feiticeira Escarlate, como ela morreu, e com isso tentar chegar ao culpado. Vão ter fortes indícios, né? E aí, gente, parece um spoiler, né? Porque o resumo é na outra parte, mas a história se chama Julgamento de Magneto, então acho que todo mundo sabe quem é o principal suspeito, né? Se você leu a edição passada, viu que o baile de gala acabou com o Magneto e a Feiticeira Escarlate dançando nos bastidores, aparentemente fazendo as pazes, e logo em seguida o corpo dela foi encontrado no mesmo lugar, né? Então, se você está lendo a revista, você já está desconfiado do Magneto também. E o Magneto faz uma defesa interessante, ele tem uma solução para o caso. Ele diz inicialmente que não é o culpado. A gente vai ter a chegada dos Vingadores para receber informação e recolher o corpo da amiga. Vamos ter aí toda a reação de Pietro, né, do Mercúrio a essa situação. Então é uma edição bem pesada, são duas edições bem pesadas que estão ali no final da revista e que são bem interessantes, que termina com uma reviravolta legal, né? O Magneto ganha tempo ali fazendo uma coisa e a gente vê que alguém estava fazendo uma outra coisa e no final tem um personagem ali que você fala, opa, peraí, o que eles fizeram aqui? Era só isso que o Magneto queria fazer? O que está acontecendo de verdade, né? E junto com tudo isso, tem também os recordatórios da própria Feiticeira Escarlate. Então também tem meio que a versão dela do crime que ela sofreu nas entrelinhas. É claro, tudo bem nebuloso, porque a ideia é que essas duas primeiras edições não revelam para você o que aconteceu, mas é uma investigação muito legal e aí com certeza maior investigação do X-Factor, agora que o título já acabou, né? Mas é isso, Julgamento de Magneto, pelo menos essas duas primeiras edições estão muito boas. New Mutants 20 e 21 com spoilers, resumo completo. Então aqui, se você estava lendo as revistas, você já sabe quem morreu durante o baile de gala do Clube do Inferno, né? Foi a Abatedora, o clone de Laura Kinney, que por sua vez é clone do Wolverine, mas ambas são tratadas pelo Wolverine como suas filhas, junto com Daken, que é seu filho biológico mesmo, né? Inclusive a gente vai ver ali a reação de Daken, porque ele e a Laura, na edição passada, compartilharam uma carta que a Batedora deixou antes de partir confrontar o Rei das Sombras, né? Só que no caminho dela ali, para confrontar, na verdade, seus amigos, para que eles se afastassem do Rei das Sombras, a Batedora foi interceptada por Renny Sinclair, a Lupina, que está trabalhando com o Rei das Sombras, e levada até ele. Depois disso, ela não foi mais vista, e aí, enquanto a gente via a Laura e o Daken lendo a carta que ela achou, a gente viu os próprios jovens Novos Mutantes, né? O grupo mais jovem ali de mutantes que está treinando com os Novos Mutantes, encontrando o corpo da companheira. Então nessa edição a gente vai ver o desenrolar disso. Eles acham que Laura não pode passar pelos protocolos de ressurreição porque ela é uma clone. Eles, pelo menos uma parte do grupo tem dúvidas sobre isso, né? Existe uma regra bem clara em Krakoa que não podem haver cópias, não podem haver duas cópias do mesmo mutante. Era inclusive o caso de Cable, a versão jovem dele estava viva, deslocada no tempo, enquanto a versão mais velha tinha morrido, mas no futuro. A versão mais velha não podia passar nos protocolos de ressurreição até que a versão mais jovem abriu mão de passar pelos protocolos de ressurreição. Então a gente já tinha uma situação assim, mas é um tipo de cópia diferente porque os dois são a mesma pessoa em momentos diferentes do tempo. Mas sobre Madeline Pryor, o conselho não deliberou ressuscitá-la, em que pese que ele não disse que vetava, falou, a gente não chegou a uma conclusão ainda sobre ela, o Destrutor continua insistindo no assunto e tal, mas então tem sinais ali de que talvez a Gabi não fosse ressuscitada. Então esse grupo de jovens mutantes fica na dúvida sobre isso e decide ele mesmo dar seu jeito clandestino de tentar trazê-la de volta. Eles vão conseguir fazer isso, mas com a ajuda do quinteto, que vai dizer, olha, pra gente, a Gabi independente dela ser fruto de clonagem, um ser individual, com as suas próprias memórias, vivências, sua própria vida. Não se aplica essa regra de cópia a elas. E aí a gente vai ver a
própria Esperança Summers, usando ali um computador cérebro, né, duplicando o poder de um telepata nas imediações. Se você viu o Inferno, provavelmente do próprio Proteus, que faz parte ali, né, tem um grau de telepatia mais moderado, mas que faz parte ali do quinteto, tá mais fácil para ela. Mas ela própria conduzindo os protocolos de ressurreição e trazendo a Gabi de volta. Nisso, a gente tem outros desenrolares ali, o Daken aborda eles, a não garota anima o corpo da Gabi para ele não saber que ela tá morta. Ela dá uma resposta, mas é a não garota falando por ela, e ele nem percebe que a irmã morreu, porque é enganado ali por eles, mas eles conseguem então no final trazer ela de volta. Enquanto isso, os novos mutantes mais velhos, a gente vê o James Prodster, o Apache, se virando em duas ocasiões diferentes, com outros alunos que ele tem, né, que não são esses alunos que estão em disputa ali com o Rei das Sombras, de maneira brilhante. Acho muito legal as duas histórias mais curtas com o James Prodster. E vamos ver o resto da equipe percebendo que a Renée Sinclair está sendo manipulada pelo Rei das Sombras. E quando a Gabi é trazida de volta, ela confronta a Lupina, porque foi a Lupina que a matou, né, que pese que ela não tem uma memória completa, ela lembra que foi a Lupina que levou ela para algum lugar, e depois ela sente a dor e tal, e morre, e aí passa pelos protocolos de ressurreição. E a Lupina fala, tenho tido lapsos de memória, me aproximei mesmo do Rei das Sombras no momento de dificuldade, mas não aceitei matar ninguém para ele. Então a gente vai ver os novos mutantes finalmente tomando pé de que a Lupina está sendo manipulada, de que algo grave aconteceu, e agora eles vão finalmente confrontar o Rei das Sombras, que, para manter ali aqueles alunos, aqueles jovens X-Men que ele estava ensinando, assassinou uma pessoa e ainda manipulou uma outra, né? Então regenerado que nada, e a edição termina certinho o que seria o início do confronto ali, né? Os novos mutantes se preparando para enfrentar o Rei das Sombras e ele esperando para receber os novos mutantes. Marauders 23, com spoilers, resumo completo. Então, em Carrascos número 23, a gente vai ter Emma Frost lidando com as consequências de tudo que aconteceu após o baile de gala do Clube do Inferno, inclusive uma escassez de remédios devido tanto à alta procura, porque vários países saíram dos acordos comerciais com Krakoa, então principalmente no mercado ilegal que é mantido pelo Clube do Inferno, principalmente pelo lado do Sebastian Shaw no Clube do Inferno, tá empolvorosa, né? As máfias, todo mundo que comprava ilegalmente nos países não signatários ali, que não reconheciam Krakoa, estão desesperados para pegar suas pétalas, pegar ali seus medicamentos krakoanos. Junto com isso, o Carrasco que cuida de toda essa logística, né? Um dos navios que cuida de toda essa logística foi destruído durante o baile de gala do Clube do Inferno nos bastidores. Ninguém sabe, mas também não pode fazer entregas, não pode resgatar mutantes. E aí, os caras partiram para saquear os depósitos que eles conhecem, né? E vão justamente num depósito ali próximo da área de ação do Banshee. Ele é avisado por um amigo da Interpol. Chega lá primeiro e avisa a Emma Frost. Falou, né? Eu faço assim com o telefone, mas ele avisa telepaticamente. Ele falou, tô numa situação aqui. Chegaram várias máfias tentando confiscar os nossos medicamentos. Conforme eu lutava contra eles, surgiram ali os carniceiros, né, os novos carniceiros bancados por Omnis Verendi. Eu preciso de ajuda. E não estão disponíveis todos os carrascos. Então a gente vai ver um time alternativo de carrascos se formando para socorrer o Banshee. Vamos ver Tempo, que fez parte da Frente de Libertação Mutante, que foi candidato a X-Men, mas não se elegeu no último pleito, ainda melhor, primeiro pleito dos mutantes, inclusive. Vamos ver o Jubo encarnado adotando aí uma postura aí combativa, lutando ao lado dos carrascos. A Rainha Vermelha, beleza, a Kate Pryde, que a gente já está acostumada, né, líder da equipe. A própria Emma Frost, que também não sai muito dos bastidores, teve uma outra cena de confronto, mas ali na necessidade vai se juntar a eles. E ela pede ajuda para as irmãs Stepford, mas elas não podem ajudar nesse momento, porque elas estão lá em Londres com a Wilhelmina Kensington, né? Porque elas levaram ela a ajudar a se vingar de seu pai, que abusava dela, que foi revelado na edição passada de Carrascos, ali já depois do Clube do Inferno, já depois do baile de gala do Clube do Inferno. Então, a gente vai ver a vingança de Wilhelmina Kensington contra seu pai, a vitória desse grupo de carrascos sobre os carniceiros de Omnis Verendi, e vamos ver ali eles fazendo um acordo com a criminalidade, que é uma criminalidade com a qual eles já negociam, né? Porque é parte do contrabando dos remédios cracoanos com os países, como eu disse, que não reconhecem Krakoa. Então eles já têm certa familiaridade com eles, falam, a gente está conseguindo ali, vamos chegar a um termo aqui em vez de vocês saquearem. Emma Frost conduz muito bem a negociação, dá um prazo para os caras, e a equipe se livra, derrota os carniceiros. Enquanto isso, a Wilhelmina Kensington se vingou do pai, tá grata a Stepford, começa a dizer, inclusive, minhas amigas aqui, e volta e rompe com Omnis Verendi, dá até um safanão ali, para dizer o mínimo, no Cade Kilgore, e deixa ele para trás e fala,
Não deixa o ódio definir sua vida, não. Pensa melhor que o que o Omnis Verendi está fazendo não está muito certo. Né? Por quê? Porque ela está em débito com elas, com as mutantes, pensou melhor, falou, não, ódio dos mutantes aqui, quem veio me socorrer foram os mutantes. Né? Então ela deixa a Omnis Verendi e vamos ver como é que vai ser para os outros membros humanos de Omnis Verendi a permanência sem Wilhelmina Kensington e se mais algum deles vai ceder num período próximo aí. Sword 7, espada número 7. Gente, essa edição ela tá recheada de coisas, vou tentar resumir tudo aqui o mais rápido possível para você, mas sem deixar nada de fora. Então, primeiro, o convidado que ficou para trás do baile de gala do Clube do Inferno, que estava lá, inclusive na reunião com a Sword, é o Dr. Destino, Victor Von Doom, monarca da Lativéria. E quem que ele vai procurar? Quem que ele conhece ele das antigas, que ele tem certa relação? Olha que interessante, hein? Ele vai procurar a Tempestade, que ele já fez prisioneira lá na época da fase do Claremont e do Barney, à frente dos X-Men, histórias que foram publicadas fora encadernados só em Super Aventuras Marvel. Essa nova fase, esses autores conhecem muito bem, trazem de novo esse momento. Os dois ali se tratam com cortesia, em que pese que a Tempestade o tempo todo deixa claro que não está se rebaixando ao nível do Victor, está sendo só cortês com ele, afinal são dois chefes de estado. Ela agora é rainha de Araco, o antigo planeta Marte. Né? Então eles vão ter uma conversa ali. Essa conversa vai revelar a origem do mistério, o metal que eles estão produzindo, né? E que estão trazendo ali para oferecer para as outras comunidades galácticas, num acordo muito semelhante ao acordo que Krakoa faz com as nações humanas em troca do remédio. A gente vai ficar bem claro que o mistério vem de fora do nosso plano dimensional e que ele é parte do centro de tudo que existe e tem certas propriedades mágicas. Victor Von Doom vai dizer isso, deixar bem claro, inclusive vai usar de certa arrogância, querer ensinar os mutantes como usar o mistério. Vai levar também esse Chega para lá de Tempestade, que vai encerrar o jantar por conta disso, por conta da ousadia de Destino. Mas essa não é a única coisa que acontece nessa edição de Sword, como eu disse, está recheada. Sword 7 vai trazer também a participação da espada na atual invasão que a Aliança Kree-Skrull está sofrendo da Dimensão Negra. Dormammu, de alguma maneira, assumiu o controle do Sem-Mente e está invadindo justamente o espaço da Aliança Kree-Skrull. E aí a espada vai aparecer para socorrer o novo Imperador da Aliança, Hulkling, né? Filho do Capitão Marvel original da Marvel, que ele é meio Skrull, meio Kree, agora governa as duas nações, os dois impérios intergalácticos, daí o nome Aliança Kree-Skrull, né? E que também é o marido do Icano, que é filho da Feiticeira Escarlate. Esse cara aí, na hora que ele está em maior necessidade, ferrado mesmo durante a invasão, à beira da morte, com seus principais trunfos destruídos pelo ataque do Sem-Mente, ele vai ser socorrido pela espada, por Abigail Brand, pelos mutantes. E muito importante, eles não estão contando para ele, eles já sabem naquele momento da morte da Feiticeira Escarlate, sua sogra. Então, eles estão ali conseguindo a posição de maior vantagem com ele em débito com os mutantes nesse momento. Só que a gente vai ver depois, tanto nos pensamentos de Abigail Brand, quanto em documentos que ela deixa para si própria, caso ela passe pelos protocolos de ressurreição e perca parte ali da sua memória no backup. Né? Então ela deixa somente para os seus olhos e para os olhos dela mesma, dela escrito para ela, as maquinações que levaram até aquele momento, porque a verdade é que ela bloqueou os pedidos de socorro feitos pelo Hulkling. Então o Hulkling acha que conseguiu pedir socorro para a Tropa Alpha, que é a iniciativa espacial humana, né, liderada pelo Henry Peter Grace, e que eles é que não quiseram atender o pedido nem repassar aos Vingadores, que são seus colegas, ou que os Vingadores receberam e não foram lá ajudá-lo. Mas na verdade esse pedido nunca chegou, porque a Abigail Brand o interceptou e impediu de chegar ao destino. Mais do que isso, ela tem câmeras no novo planeta capital da Aliança Kree-Skrull. Enquanto ele está em construção, ela conseguiu plantar câmeras lá e ela escolheu o melhor momento para intervir, ou seja, o momento em que ele estava em maior necessidade, para aumentar o débito com ele. E tudo isso está planejadinho por ela, para garantir uma aliança, para passar por cima dessa história do jeito que os mutantes tratam a Feiticeira Escarlate, que é um grande obstáculo para o Hulkling. Né? O Hulkling, o Ted Altman, o atual imperador, ele fica preocupado com a repercussão disso em relação ao seu marido, que é filho da Feiticeira Escarlate, então ele fala assim, não... Eu mandei ali, né, coloquei um embaixador, o Paibok, ajudando os mutantes, acompanhando os mutantes, mas eu não quero me amarrar muito a eles para não ferir o Icano, né? E agora ele se colocou numa posição de grande dívida com os mutantes. A espada foi a primeira organização terrestre a vir socorrer a Aliança Kree-Skrull durante a invasão.
Inclusive, ele foi curado pelos sistemas de cura mutantes krakoanos, né? Assim que ele se recupera dos seus ferimentos. Então, a dívida do Hulkling só aumenta e a gente pode ver que tudo isso é parte dos planos de Abigail Brent. Julgamento de Magneto 1 e 2. E aqui, gente, esse resumo dá até para fazer ele pequeno, mas eu vou falar para vocês, tem muitas coisas interessantes nas entrelinhas. Então, o corpo da Feiticeira Escarlate foi encontrado, algo está acontecendo com o corpo, isso fica bem claro nos exames feitos, tanto pela X-Force quanto pelo X-Factor, né? E a gente vê até quando o Celery, o irmão do Icano que estava no baile de gala, que foi inclusive quem encontrou o corpo da mãe, né? Tá ali velando o corpo dela e fala, ó, tem alguma coisa diferente no corpo e é alguma coisa mágica. Se meu irmão tivesse aqui, ele conseguia perceber o que é, mas parece que está tendo uma guerra no espaço aí, ele está incomunicável. Acho que ele nem sabe que ela morreu, né? Que é o que a gente viu lá em Sword Setting, que parece que a gente não viu o Icano. E a gente vai ver os indícios que levam eles a pensarem que foi o Magneto que matou a Feiticeira Escarlate. Primeiro, o agressor dela está encoberto, então mesmo com os poderes da Rachel Grey de psicometria, de ler o que aconteceu no ambiente antes, ela consegue ver ali naquele lugar onde o corpo foi encontrado o caminho que a Feiticeira Escarlate fez, mas não consegue ver quem é seu perseguidor. Mas fortes indícios estão ali de que alguém usando seus poderes envolveu ali, prendeu as mãos da Feiticeira Escarlate atrás do próprio corpo, provavelmente com poderes magnéticos, né? Isso já fica ali jogado ali para a gente perceber, e a imobilizou para que ela pudesse ser estrangulada. Ela lutou um pouco, ela tem manchas de sangue. O ocular fala, ó, esse sangue é todo dela. Primeira coisa, não tem aqui sangue do agressor para a gente identificar. O ocular muito poderoso nesse quesito percepção, então se ele disse, eles têm certeza, tá corretinho, então o sangue é só dela, beleza. Mas os indícios ali mesmo assim apontam para o Magneto. Tinha o cheiro do Magneto no corpo, né? O Wolverine já tinha constatado isso na edição passada. Ele tinha um motivo, foi visto com ela, e eles querem uma confissão, ou querem que ele explique, pelo menos. Só que o Magneto começa a se fechar. Pior, ele vai para a reunião do conselho, enquanto eles estão investigando, e ele nem tenta se defender, ele está discutindo outra coisa. Ele fala o seguinte, olha, a gente tem backup da mente da Feiticeira Escarlate, a gente tem backup da mente do Mercúrio, porque eles se passaram por mutantes por muito tempo, né? A gente sabe agora que eles são fruto de projetos do autoevolucionário. Isso foi revelado em Contra-Evolucionário, um encadernado dos Fabulosos Vingadores. Então a gente já sabe disso. E eles foram criados para parecer mesmo mutantes. Então eles enganaram até o cérebro, tem backup da mente deles. A gente pode trazer a Feiticeira Escarlate de volta. Em que pese que é uma versão antiga da mente dela, porque os backups que ela sofreu foi antes da revelação, imagino, né? Então é uma versão antiga da mente dela ali, mas a gente conseguiria trazer ela de volta, eu quero ela de volta. E ele perde a votação, né? Só 3 pessoas votam a favor de ressuscitar a Feiticeira Escarlate. Só ele, a Rainha Vermelha, né? A Kitty Pryde, e o Noturno. Kitty Pryde dá um argumento bem altruísta. Falou, se nós somos capazes de fazer, só podemos fazer bem a alguém, nós devemos fazer, né? Mas perde, infelizmente. As investigações vão levando até ele, não tem muito jeito, ele perde essa votação, ele tá meio ali sem ter o que fazer. O Mercúrio chega até Krakoa, irritadíssimo, o Mercúrio super protetor com a irmã. Vê os indícios, também chega à conclusão que o Magneto ataca, ele é impedido pelo Estrela Polar, que é líder do X-Factor e também é um velocista, talvez a única pessoa que consiga impedir que o Mercúrio mate ali o próprio pai, né? Pai não, porque foi revelado que ele não é o pai deles, né, Magneto, mas que durante muito tempo foi como se fosse seu pai. Ele consegue ali separar, e o Magneto, muito ferido, é levado para os jardins de cura, e alguns telepatas, né, o Xavier e a Esperança Summers vão ali chafurdar um pouco na mente dele para ver se descobrem se foi ele mesmo, mas ele é muito versado em bloquear intrusões telepáticas e ele continua se mantendo ali impenetrável para os dois. Enquanto isso, a gente vai ver os Vingadores serem avisados, virem até Krakoa para receber o corpo, os X-Men tentando mostrar Krakoa enquanto vão indo em direção ao corpo, ganhando algum tempo ali, tentando não mostrar tudo, por exemplo, Arbor Magna, os protocolos de ressurreição, né, mas recebendo eles cordialmente. E nesse meio tempo, a gente também vê ali umas coisas que não são flashback, elas estão acontecendo nesse momento, parece ser em outro plano dimensional, e a gente vê a Feiticeira Escarlate reclamando, né, que ela está morta, mas não está morta definitivamente, que ela está passando pela sua morte repetidas vezes. Tiver uma figura branca que a mata com um punhal ali, né, vê ela sendo presa e tal, e não parece ser o Magneto, né? A figura parece até um pouco feminina para mim, mas pode ser uma representação, beleza, mas isso vai se desenrolando também ali nos bastidores. Lembra que o corpo tinha uma coisa estranha, que o Celery já percebeu, né? O corpo dela já inerte depois dela ter sido assassinada.
Mas a esperança consegue despertar o Magneto uma hora que ela tá sozinha com ele, sem o Xavier, e aí a gente tem uma reviravolta interessante, que ela falou, ó, você precisa ganhar tempo. Você precisa ganhar tempo que eu vou fazer um negócio aí. Ela não diz o que, mas fica claro o que é pra gente, né? Já viu na outra edição que a Gabi foi ressuscitada, ela própria usando o cérebro para fazer os protocolos de ressurreição sem o Xavier num clone. E agora tá na hora da Feiticeira Escarlate. Então ele vai lutar contra os X-Men, vai lutar contra o X-Factor, X-Force, vai lutar contra os Vingadores que chegaram para receber o corpo, recolher o corpo. Por quê? Porque se ela vai passar pelos protocolos de ressurreição que são secretos, os Vingadores não podem ver ela morta. Beleza que os X-Men disseram que ela tá morta, mas eles não podem constatar. Então o Magneto tá ganhando tempo para isso. E durante o tempo que ele vai lutando, ele chega até a confessar o assassinato nesse meio tempo. No finalzinho da revista, aparece a Feiticeira Escarlate viva, tenho certeza fruto das ações de Esperança Summers, dizendo, ó gente, peraí, os X-Men exageraram. E a edição acaba nisso daí. O julgamento de Magneto vai continuar, a gente sabe que vai ter outras reviravoltas, que a investigação vai indicar quem é o assassino, seja ele o Magneto ou não, mas tá bem interessante. Tem bastante gente que já leu a saga completa, não gostou de alguns desdobramentos, mas até esse momento tá bem legal aí, tomara que eles não forcem, não estiquem demais no decorrer. Vamos torcer. Mas essas são as duas últimas edições encadernadas em X-Men 41, Julgamento de Magneto 1 e 2. Isso encerra o volume e encerra também o nosso vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo. Aproveite e se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para ficar conosco a partir de agora. Confere lá tudo que eu falei no começo, as nossas redes sociais, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, a revista à venda aqui pela Amazon, formas de ajudar o canal, tudo isso. Não esquece e volta para os nossos próximos vídeos. Eu espero você para todos eles. Então, até lá e um grande abraço.